Olá a todos, o meu nome é João Carvalho, sejam bem-vindos ao Porque Não Agora. Hoje connosco, Diana Gaspar, psicóloga clínica para diferentes faixas etárias e já com diversos livros publicados na área da psicologia. Bora conhecer? Olá Diana, como estás? Estou bem, obrigada pelo convite. Bem-vinda ao Porque Não Agora. Olha, antes de começarmos, ia-te pedir para te apresentares um pouco, fala-nos um bocadinho sobre ti. Ok, então eu chamo Diana, sou psicóloga, também sou mãe e também sou atleta, também treino. E dentro da área da psicologia, a minha área de trabalho é mais com adolescentes e adultos e tenho a especialidade em psicologia clínica. Ótimo. E tu já tens quantos anos de experiência na área da psicologia? Ora bem, 16, 17... Sim, mais para os 17. Se bem que eu sou péssima em contas, eu sou aquela pessoa que estou sempre a fazer contas, ora bem. E sempre fizeste na tua área mais ou menos as mesmas faixas etárias, mais ou menos os mesmos tipos de público, ou foste... Fui variando, sim. Eu comecei com adultos, já tendo uma experiência muito específica ligada ao consumo de álcool. Depois, isto ainda no Porto, porque eu estou no Porto e depois fiquei lá. Ainda há uns tempos. Depois, quando vim, tive um convite para trabalhar mais com crianças e adolescentes e foi um convite que foi espetacular, porque mudei completamente de mindset e foi muito giro. E efetivamente tive neste contexto ainda há alguns anos, mas o fascínio pela área dos adultos também sempre já era, aliás, quando eu estava achava só que ia trabalhar com adultos. E então fui-me também tornando aqui um bocadinho mais especialista em alguns temas e também trabalho com adultos, que é uma área, agora crianças trabalho, mas já não tanto. Ok. E dentro dessas pessoas todas, dentro daquilo que é a tua área, sentes que nós, enquanto seres humanos, temos várias versões de nós próprios e se sim, se há forma de nós gostarmos delas todas? Sim, temos várias versões, ainda bem, não é? A Diana que está aqui não é a mesma que está em casa, embora a base, a essência seja a mesma, as características são as mesmas, e isso faz parte também de uma construção multifacetada, multifatorial também. Nós somos vários papéis e temos vários papéis, isso é extremamente importante. O facto de estarmos bem com elas todas depende do ponto de partida e das expectativas que colocamos para nós, de uma forma global. Boa. E no fundo também daquilo que estamos sempre à espera que seja a nossa prestação ou que seja no fundo a vivência desse papel. Mas maioritariamente nós sabemos que a maior parte das pessoas que não convivem muito bem com todas estas dimensões, mas quando isso acontece também provavelmente é porque o ponto de partida ou a expectativa que têm para os vários papéis muitas vezes não é realista. Ok, faz sentido. Consideras que nessas versões todas que há alguma ligação com a nossa autoimagem, como nós nos vemos a nós próprios, e de como é que eventualmente esta autoimagem é construída? Uhum. Sim, a autoimagem é uma autoperceção, não é, de quem somos, e o quem somos somos muitas coisas, não é? Temos muitos papéis, embora haja características que podem ser comuns a todos os papéis, mas independentemente disso nós somos muitas pessoas quase dentro da mesma pessoa, nós até costumamos dizer que somos várias personas, não é? A construção da identidade sabemos que tem uma base grande da nossa infância, portanto a forma como nos relacionamos com as nossas primeiras figuras vinculativas determina muito a forma como olhamos para nós e como nos sentimos connosco, se gostamos mais, se gostamos menos, se estamos melhores, se estamos piores. Depois, à medida que vamos crescendo, para além da infância, dos pais, das figuras que foram aqui importantes no desenvolvimento, vamos buscar também a nossa construção de identidade à escola, à forma como nos relacionamos com os nossos professores, com os nossos colegas, e à medida que vamos crescendo, os vários contextos onde vamos passando
de todos eles trazemos uma percepção nossa que vai criando a nossa identidade. Autoimagem, a Cara já estava aqui a falar identidade, sim, mas que constrói a nossa identidade, que no fundo também é o resultado da nossa autoimagem e da nossa autoperceção. Embora a autoimagem esteja muito relacionada, as pessoas quando pensam em autoimagem pensam muito só na parte física, mas nós somos muito mais do que isso e, portanto, a construção do nosso eu e da nossa identidade também vai buscar ou vai ser alimentado por vários aspectos, por várias dimensões e não só pelo corpo ou pela imagem corporal. Boa, excelente. Pegando nisso, como é que um ambiente em particular, ou como é que o conjunto de vários ambientes podem moldar positivamente ou negativamente a autoimagem ou a percepção que nós temos de nós próprios? E se conseguires dar alguns exemplos... Sim, eu há bocado estava aqui a pensar e esqueci-me de um aspecto muito importante, que é, nós sabemos, não só as gerações mais novas, mas também as mais velhas, não é? A construção da autoimagem e identidade hoje também está muito ligada à questão das redes sociais. Portanto, antes de uma determinada geração, a nossa autoimagem era quase construída através das nossas experiências. Hoje sabemos que a influência da autoimagem e da identidade está amplamente ligada também à forma como estamos nas redes e o impacto que as redes têm em nós. Isso vai bater um bocadinho à questão que colocaste, que efetivamente nós trazemos de todos os espaços que frequentamos um bocadinho para nós, não é? Até aquela expressão que somos o resultado das relações e das interações Exatamente. que temos e efetivamente tudo influencia a nossa autoimagem, a identidade e o nosso bem-estar. Se esses contextos são construtivos, positivos e, no fundo, mais saudáveis, isso vai ter um resultado positivo em nós. Se, por outro lado, são contextos mais tóxicos, mais complexos, onde há, no fundo, um ambiente não tão saudável, não entrando aqui em muitas... Exatamente. Nós somos sempre influenciados pelo nosso contexto e influenciamos também nós sempre o contexto, obviamente. Eu sou treinador, né? Eu convivo com várias pessoas durante o meu dia e naturalmente que ouço as histórias deles e o que me vão dizendo e principalmente quando tenho alunos mais novos, reparo que basta um pormenorzinho de nada de uma funcionária, de uma mãe que disse alguma coisa que às vezes é mal interpretada, só isso faz uma diferença enorme naquela semana, por exemplo. E se formos extrapolar isto ao longo do tempo, aquela autoimagem pode ser afetada de alguma forma. Consideras que isto é verdade de uma forma generalizada? Ou seja, há que ter um especial cuidado de quem é educador e formador e tudo mais? Sem dúvida, sim. Ainda mais em idades, não é? Quando nós somos crianças ou quando somos jovens, a nossa construção ou a nossa autoimagem vem muito do feedback que nos dão de fora. Se o feedback não é positivo ou construtivo, aqui mais do que o positivo, acho que é importante construtivo, porque nós nem sempre vamos fazer as coisas bem e está tudo bem, mesmo quando nos dizem, olha, se calhar nesta situação assim, fizeste isto desta forma, mas se calhar não foi a melhor ou não foi a mais correta. É importante também não termos aqui a ideia que estamos a cuidar de vidros e que tudo pode partir. De todo o modo, as mensagens que nos chegam de fora são aquelas que nos primeiros anos de vida nos constroem. Às vezes as mensagens ou a percepção da mensagem, porque às vezes podem nos dizer alguma coisa e naquele momento nós interpretamos de uma maneira, mas na verdade a intenção nem era bem aquela, não é? Por isso é que nós falamos sempre em autoperceção, auto do próprio, porque na verdade às vezes pode não ser bem aquilo. De todo modo, nós sabemos que há um tipo de comunicação e há um tipo de diálogo que favorece mais a construção de seres e de pessoas saudáveis e que sim, e que há idades como a infância e a adolescência, em que o feedback que vem de fora é extremamente importante e tem um impacto muito grande na construção da identidade e na forma como a pessoa se sente, sim. Às vezes é engraçado em contexto de consulta, não é? Quando vou explorar o porquê de uma baixa autoestima ou confiança, muitas vezes a pessoa lembra-se daquele amigo da escola que naquele intervalo disse alguma coisa de forma depreciativa e eu muitas vezes pergunto, sim, mas esta pessoa ainda está na tua vida? E a maior parte das respostas é tipo, não, e sabes dela? Também não. Então como é que uma pessoa... Que uma marca tão grande. Sim, há 10 anos atrás, ou há mais, te disse alguma coisa que ainda hoje faz parte da tua autorreferência e da forma como te sentes. Também questionar isto é extremamente importante, porque realmente depois nós às vezes começamos a pensar, tipo, realmente eu nunca mais vi a pessoa é importante na tua vida. Não é importante na minha vida.
não é? E já desapareceu há E imenso continua tempo. ali marcada. Mas se calhar continua marcada porque naquele dia ou naquele momento de vida a pessoa também estava mais vulnerável e aquele comportamento ou a manifestação do outro acabou por ter um impacto maior, não é? Portanto, há várias dimensões Sim. para analisar a situação. Depois, às vezes, há outras pessoas com as mesmas apreciações, aquilo parece não lhe afetar. Exato, pois é. Não é Verdade, de que o grande... feedback tanto entra como sai e Isso, está por tudo isso é que bem. tem a ver com uma série de contextos e, na verdade, como a pessoa já está com ela e como já vem. Nós psicólogos, não é, gostamos particularmente da importância da infância e, portanto, acreditamos que também há sempre aqui algumas coisas que vêm de trás que não estejam tão bem resolvidas ou construídas, que depois, na adolescência, quando nós nos viramos maioritariamente para fora e estamos a querer procurar no mundo as respostas e também que o mundo nos devolva como é que nos vê, então isto acaba por ter um impacto muito maior e tudo aquilo que vem de fora acaba por ser muito mais significativo. Exato, é quase como comparares pela primeira vez a tua percepção do mundo e a percepção que o mundo tem de ti. Quando Sim, isso é um acontece bocadinho. pela Sim. primeira vez, Sim, pode porque é haver na ali um adolescência conflito. que nós, um adolescente que não esteja virado para os seus amigos e para a dimensão social, há qualquer coisa que não está bem neste adolescente, porque é a altura per si em que nós procuramos os grupos, procuramos Fazer parte. os gostos, as identidades, não é? Se eu gosto mais de determinada música ou se gosto mais de determinado Exato. estilo, ou me identificar mais com as pessoas, se treino e se tenho uma vida mais com outras, não é, com outras rotinas, vou-me identificar mais com aqueles. Portanto, nós vamos sempre atrás da identidade que já trazemos aqui tendencialmente a criar ou a gostar. Exato. E nessa altura é a fase onde nós cimentamos aquilo que pode ser o que vamos extrapolar para o resto da vida adulta. Sem dúvida, mas eu também gosto da ideia de nós estarmos sempre em construção. E é importante também se passar esta mensagem de que, na verdade, o que nós, não é, o que a pessoa que eu sou hoje ou que tu és hoje não significa que daqui a um ano ou dois não possa ter aqui características ou dimensões manifestadas um bocadinho diferentes. Exato. Porque também há aquela ideia que, não, nós vimos programados, não é? Somos o computador que vimos programados, então já não dá para alterar. Não. Dá. Aliás, não há mais nada mais como nos telemóveis e computadores, é constantes atualizações. Então essas atualizações nós também as podemos e devemos fazer em nós, na medida em que aquilo que eu fui ontem, ou na minha infância ou na minha adolescência, eu posso transformar em algo melhor para mim ou diferente hoje. E portanto esta ideia, agora, pode dar muito mais trabalho, porque na verdade estamos aqui a desconstruir, não é, crenças, diálogos internos, Valores, eventualmente. valores, muitos valores, essencialmente valores, um contexto onde crescemos e da nossa educação e, portanto, isto dá trabalho, não é? Por isso é que muitas vezes a pessoa quando pensa, eu quero mudar determinada característica, mas depois quando pensa na trabalheira que vai ter... Era o que eu ia dizer. É que pensar não é fácil. Pois não, Pensar não é nada fácil. não é fácil, numa Sobre sociedade estas que não tem coisas. tempo para nada, Sim, não é é? verdade. Muito mais difícil, aliás, muitas vezes dizem, eu nem tenho tempo agora para pensar muito nisso, porque na verdade também há esta agravante, não é, de cada vez estamos com vidas tão mais agitadas e mais corridas, que termos tempo para não fazermos nada ou para pensarmos em alguma coisa parece algo extremamente difícil, não é? E que no fundo acabamos também porque, pronto, não tenho tempo, vou empurrando. Pois era, exato. Às vezes varremos as coisas para debaixo do tapete quando podia ser endereçado logo. Certo, e resolvido com Olha, outra vou pegar consciência. numa coisa que disseste há pouco, só voltando aqui um bocadinho atrás, de que nós não temos que fazer as coisas bem a toda a hora. E nesta altura do mundo, não é? Já sabes para onde é que eu vou, não é? Como é que tu vês a pressão social de que temos que ser bons agora em tudo, de repente? Temos que ser bons a fazer o que quer que seja. Olha, eu também acho que, e há bocadinho falava das redes sociais, não é? Nós hoje estamos quase comandados e programados a sermos ou a querermos ser o que vimos nas redes sociais. Mas as redes sociais são fragmentos daquilo que toda a gente quer mostrar de si, que não é necessariamente aquilo que a pessoa é. Portanto, logo a partir daqui já temos aqui uma distância. De todo modo, e a tua pergunta era, eu agora fui para as redes sociais, mas não era bem sobre as redes sociais. De uma forma geral. Fazer tudo bem. De uma forma sim, geral, eu fazer perdi o tudo bem. raciocínio, Quer venha dos pais, quer venha da escola, Certo. às vezes vem de diferentes Sim, canais. porque eu estava aqui neste contexto de hoje parece que temos que ser todos muito perfeitos. Né? A autoimagem tem que ser perfeita, o trabalho tem que ser o perfeito. E não há espaço para errar. Não há espaço para errar, não há espaço
espaço para a dúvida, não há espaço para eu pensar se realmente isto faz sentido para mim, não há espaço para eu perceber o que é que posso melhorar, o tenho que fazer à primeira e tenho que fazer bem. Na verdade, nós acreditamos, nós psicólogos, não é? Nós ciência da psicologia, que efetivamente isto também vem muito programado das redes, porque as redes programam-nos de forma a nós construirmos uma idealização de vida e da forma como estamos, que acaba por interferir no nosso dia-a-dia, onde há muito menos espaço para o erro, porque, na verdade, em contexto de redes sociais, tudo é muito perfeito. A pessoa tem tempo para trabalhar, a pessoa tem tempo para treinar, a pessoa tem tempo para dormir, a pessoa tem tempo para tomar um pequeno almoço, a pessoa tem tempo, não é? Muitas vezes, mas como é que aquela pessoa consegue fazer aquilo? Mas se ela consegue, eu também tenho que conseguir. Mas nós, na verdade, não sabemos muito bem como é que flui todas aquelas tarefas e a que custo. Portanto, esta ideia que temos que fazer tudo bem é extremamente perigosa, porque para nós estarmos em algum papel, há sempre outro que fica para trás em algum momento. Claro. E está tudo bem, porque a adaptação e o equilíbrio é isto. Em determinados momentos nós estamos melhor numa determinada dimensão do que noutra. Agora, conviver com esta possibilidade de não estarmos sempre bem é que, voltamos ao mesmo, é difícil porque a crença social e que acredito eu, muito passada por estas vivências de redes sociais, se o outro consegue, eu também tenho que conseguir. Sim, mas o outro consegue mesmo? Não sabemos, à partida, não é? Fica logo aqui uma questão. E a que preço? E o que é que isso significa para ele? E o que é que isso pode significar para ti? E porquê é que temos toda esta ideia que temos que fazer tudo bem? O que é tudo bem? Exato. É que se o tudo bem, por exemplo, no exercício físico, se calhar hoje fazem-se exercícios de forma diferente que não se fazia há um tempo atrás. As metodologias de treino vão mudando. Porquê? Porque se percebeu que se pode fazer. Eu gosto muito da ideia desta cultura do aperfeiçoamento. E estamos numa cultura de perfeccionismo. Sim, que é algo completamente diferente. XPTO. Sim, quase não é? com a vida já toda programada e com tudo o que tens que fazer muito direitinho. E, portanto, mas é este aperfeiçoamento, o questionar de posso fazer melhor, posso fazer diferente, agora não correu tão bem. E depois, qual é o problema de não correr tão bem? Às vezes a maior parte das pessoas nem consegue responder esta pergunta, não é? Então e se não for dessa forma? Se não entrares na faculdade agora já no primeiro ano? Se fores para um curso e não for bem o curso? Se fizeres, Sim. Não é? O pensamento crítico pode ficar afetado com estas coisas todas, não é? E fica, porque normalmente há pensamento crítico, mas é rigidificado no sentido perfeccionista. O crítico não fiz bem, mas o não fiz bem em alguns contextos não fiz exatamente como tinha pensado que tinha que ser. E o fazer bem pode ser de acordo com os recursos que eu tinha naquele momento e de acordo com as circunstâncias do meu momento de vida, eu fiz o meu melhor possível. Sim, consegui tanto. Isso, então, isto é um caminho saudável, certo. Em que a pessoa dá o que consegue a determinado momento e em que deve ter tempo e espaço para pensar, mas eu posso melhorar isto? Posso fazer de maneira diferente? Aqui estamos a viver o nosso aperfeiçoamento como ser humano para estarmos bem connosco, acima de tudo. E não esta ideia rígida de que, porque é rígido, não é? Eu tenho que ser Sim. bom em todos os momentos e em todos os papéis da minha vida em simultâneo. Em simultâneo fica um bocadinho perigoso porque, na verdade, ninguém o vai conseguir fazer. O que acontece é que depois os níveis de frustração são muito maiores e quanto mais frustrados nos sentimos, mais difícil, também esta frustração não é de ligada à perfeição, mais difícil é muitas vezes mantermos os nossos objetivos, as nossas ambições, porque também está muito ligada, hoje fala-se muito bem que as novas gerações têm dificuldade em lidar com a frustração, porque na verdade, não é, no mundo idealizado em que a linha só é direito... Exato, e depois advém também muito daí das redes. Isso. E no teu dia-a-dia, nas consultas que fazes... Sim. Ou não, até mesmo na tua vida pessoal, de que forma é que tu sentes que as redes sociais promovem, neste caso, cada vez mais comparação com às vezes pessoas que a gente nem conhece? É comparação. Vejo muito isto a acontecer. É crónica. Quando digo crónica é no sentido de... É impossível nós não nos compararmos, porque nós estamos numa sociedade em notas, não é? Basta ir ao nosso boletim de criança, não é? Em percentil estás, a criança está no percentil, certo, pois a criança já cresce com o percentil. Nunca tinha pensado nisso, ok. É verdade.
Já estamos aí, não é? Sim. Portanto, então tudo é medido, por um lado, por outro lado, e vamos crescendo e depois na escola. As notas também têm não é, um padrão, há um quadro. Portanto, é praticamente impossível nós nos compararmos. E sempre nos comparamos as gerações mais antigas. Até agora, nem que fosse o carro do vizinho, é melhor que o meu, independentemente de eu não conseguir ver mais nada, não é? Com as redes sociais, isto é mais impactante e torna-se muito mais negativo porque a comparação é constante. E mais, nós estamos muitas vezes a comparar com uma imagem que estamos a ver, por exemplo, estou de manhã em casa de pijama, toda descabelada, a tomar o pequeno almoço que dá naquele dia. Se eu abro e vejo uma mulher toda bonita, não é? Com o cabelo arranjado, com um determinado padrão já, não é? Muito que é muito passado como, ok, isto é mesmo assim. Portanto, eu estou-me a comparar àquela realidade, só que a minha realidade é um contínuo. Aquilo que eu estou a ver é um flash. Um flash que foi tirado no momento, com um ângulo, com uma visibilidade, com uma intenção, e portanto nós estamos a comparar sempre a nossa vida a flash construídos com determinadas intenções. E sabemos que então as novas gerações estão em constante comparação, tudo é comparável. E por isso é que nós falamos em comparação crónica, que tem um impacto extremamente negativo, porque aumenta o nosso nível de insatisfação, porque comparativamente comigo as outras pessoas estão sempre muito melhor. E as que não estão muito melhor, também pode ter aqui o efeito muitas vezes até de motivar, mas também não é propriamente pelos melhores motivos, não é? Esta pessoa está pior do que eu. Sim, mas o que é que isto pode fazer sentir-nos mais gratos? Pode, mas nós facilmente vamos procurar aqueles que estão melhores. Exato. Não procuramos aqueles que estão piores. Verdade. Não é? Porque queremos perceber, não é, como é que estão à nossa volta e o que é que eles fazem para se sentir daquela forma. E depois vamos àquelas questões, não é, que achamos, ela faz estas coisas, ela está assim porque faz tudo bem, porque tem uma série de requisitos, porque tem mais sorte, porque tem, enfim, nós vamos sempre buscar depois justificações. Mas tem um impacto, a comparação neste contexto é um impacto muito negativo, Sim. tanto que nas gerações mais novas os níveis de depressão e ansiedade nunca estiveram tão elevados, e há aqui uma identificação tremenda com as redes sociais e porque está na construção da identidade da rede social já, não é? Sim. Ela contribui para a construção da identidade. Aquela faixa etária É muito nova mais vulnerável. que estavas a falar há pouco. Sim, porque é muito mais vulnerável ao que vem do exterior. Mas o que é que vem do exterior? A maior parte é através das redes, não é através da experiência social do bairro, da tua cidade, da tua rua. Sim, porque quase não existe, ou existe através do telemóvel ou da rede, não é? E se formos a ver, o que nós vemos nas redes é 15 segundos, 30 segundos, Certo. um minuto de um dia inteiro. Certo. Claro que o dia todo não vai ser assim, mas o que Mas nós não temos essa, não. Mas nós não temos essa capacidade, não é? Mesmo adultos, se um adulto que sabe que a rede é uma construção, que as imagens são todas editadas, a nossa vida não dá para editar, dá para melhorar, dá para transformar, mas não dá. E portanto, se nós adultos somos influenciados negativamente com esta comparação constante, ainda por cima, as redes sociais partilham muito e partem muito da aparência, e depois da aparência é que define tudo o resto, quase. Então isto tem um impacto muito mais significativo, porque no fundo nós estamos sempre a beber daquilo e a nossa construção da realidade, sim, é em função desta realidade digital. Ok. Faz sentido. Faz muito sentido. E quando tu pensas, por exemplo, em que, sei lá, há 10 anos atrás ou há 15, já nem sei, quando havia só, por exemplo, uma rede social ou duas, e agora tens milhares de plataformas, tendo elas um público-alvo diferente, certo. que uns são streamers, os outros são podcasters, os outros são instagrammers, os outros são tiktokers, e cada um tenta puxar ali a brasa à sua sardinha, e uma pessoa vê-se aqui meio por onde é que eu vou e quem é que eu sou, não é? O perigo é esse, é que quem sou eu a crescer no meio de tanta informação que vem de fora e muito editada e muito idealizada, porque nas redes sociais é tudo muito idealizado, e portanto a construção do eu, que também é feita através de experiências, muitas vezes acaba por ser influenciada exclusivamente pelo quantos gostos tem, quantas partilhas, qual foi o feedback exterior. Só que este feedback exterior, na minha altura, não é? O feedback da colega da turma, ou da professora, ou dos pais,
Hoje em dia não, é desta rede e destas pessoas que a maior parte, às vezes, nós nem conhecemos, mas que se quantifica, porque também agora é tudo muito quantificado e quase que a construção da minha identidade é muito em função daquilo que eu partilho e daquilo que eu quero alimentar através das redes. Certo. Ok. E como é que tu vês a diferença ou o caminho para a diferença daquela geração que não nasceu com o digital, mas que o digital lhe apareceu mais tarde na vida, com estas novas gerações que já nasceram no digital? A nível sei lá, de saúde mental principalmente, mas a nível social, a nível de comunicação, a nível de autoperceção. É completamente diferente, porque na verdade são gerações que têm valores, formas de estar, de comunicar, de se expressar, de necessidades, não é? Porque as nossas necessidades enquanto adolescentes há alguns anos, não é? Era completamente diferente da necessidade de agora. Eles agora têm necessidades muito mais de estar no contexto de redes sociais muito mais ativo e, portanto, nada passa hoje em dia fora das redes sociais. É raro o adolescente, não é? Eu já não digo criança, mas adolescente que não tenha uma identidade na rede e que seja essa que é quase a sua forma de se mostrar ao mundo. E depois tudo passa por lá, as mensagens são por lá. Portanto, nas gerações anteriores isto não havia, não é? Tínhamos que ir ter com as pessoas, tínhamos que olhar para elas, tínhamos que lhes perguntar as coisas na cara. Hoje em dia o estilo de comunicação digital é completamente diferente, não é? Há os emojis que são iguais para toda a gente. Não tem uma expressão facial, não é? Não tem uma identidade. É padronizado e comunica-se de formas muito distintas. Portanto, o efeito das redes na construção da saúde mental, nós sabemos que o impacto é muito negativo. E sentes que o facto de estarmos num mundo mais acelerado, precisamente por causa disso, cria mais stress a quem já está no digital? Por exemplo, essa geração do não digital tinha que mandar uma carta, mas tinha que ficar à espera semanas pela resposta. Hoje não. Hoje, se aparecem lá dois tickets de visto, esta pessoa já me está aqui meio que a ignorar. Isso. Sim, e para além dessa, torna tudo muito mais impaciente, tudo mais rápido, e lá está, voltamos à questão um bocadinho da frustração. E já não se sabe esperar, não é? Mesmo se abrimos agora uma aplicação e se ela não estiver a funcionar, nós fechamos automaticamente a aplicação para ver se ela já vem melhor. Portanto, até nós, não é? Que nem, não crescemos, já crescemos a partir aqui de uma determinada idade. Quer dizer, nós temos, eu sou mais velha do que tu, mas aqui estou-me a pôr a mesma idade, mas pronto, as redes sociais. Tive redes sociais com 24, 25 anos, portanto, é completamente diferente com 14, 15 anos, não é? E, portanto, isto torna o funcionamento e as relações, por exemplo, agora os miúdos estão sempre a falar com o namorado, namorada, sempre, é constante. Portanto, não há este tempo de saborear o esperar para, vou estar, vou ver, vou saber. O tempo de espera deixou de existir nestes contextos relacionais e no crescimento deixou quase de existir, não há. E isto é extremamente violento e perigoso. Como é que tu vês pais, educadores, professores, gestores, eventualmente, quando estamos a falar do envolvimento empresarial, a poderem comunicar através de palavras ou ações de forma mais consciente para estas questões todas da aceleração das pessoas e do stress e das imposições todas? Eu acho que acima de tudo nós temos que ser o exemplo daquilo que queremos passar, porque todos nós aprendemos muito mais com aquilo que vimos do que com aquilo que nos dizem ou que nos escrevem. E portanto, se nós queremos influenciar os mais novos a terem comportamentos mais saudáveis, nós precisamos ser esses modelos de comportamentos que queremos passar, porque essa ideia do olha para o que eu digo e não para o que eu faço é de toda errónea, assim, não funciona, nem nunca funcionou. E, portanto, muitas vezes, conversar com os mais novos, muitas vezes o que eles partilham é, mas os meus pais também estão imensas horas nas redes sociais, os meus pais também estão sempre a olhar para o telemóvel, os meus pais também têm necessidade muitas vezes de partilhar partilhas diferentes, obviamente, ou estão sempre agarrados ao e-mail, a questões de trabalho. Portanto, todos nós vivemos muito mais dentro do telemóvel do que fora. Se queremos influenciar as gerações mais novas a viverem de uma forma mais saudável, temos que ser nós esses modelos de
sair sem telemóvel, não estar sempre a ver se caiu uma mensagem no WhatsApp ou no e-mail e, portanto, também limitar aqui o tempo de uso e como usamos as diversas ferramentas e ou aplicações. E sermos nós os modelos de paciência, porque muitas vezes nós pedimos aos nossos filhos que eles têm que ter mais paciência, mas nós muitas vezes já dizemos isto ao berrar ou já passados completamente da cabeça. Pelo exemplo, é onde Isso, tu lideras melhor. sim, sem pressão, sem aquela pressão de lá está, também sermos perfeitos para passarmos a perfeição, porque isso não existe, mas temos a consciência que aquilo que queremos pedir, quer como líderes, quer como numa empresa, quer como pais, quer como educadores, temos que ser nós esses exemplos. E por outro lado, também perceber as necessidades deles, porque na verdade muitas vezes não é só sermos os modelos e impormos alguns limites ao comportamento, mas também percebermos que, ok, se os teus colegas estão sempre a falar por mensagem ou por fotografias no Instagram, né, porque eles agora até já nem escrevem, é foto. Pois é, e além dos emojis são as fotos, exato. E, portanto, a nossa comunicação está muito baseada exclusivamente quase na imagem, não é? Se nós queremos mudar isto, mas também temos que compreender que, ok, se calhar é compreensível que estejas irritado por não estar nesse registro, mas há mais vida para além disso e, portanto, vamos viver o fora do ecrã, mas acima de tudo pelo exemplo, mas também percebendo as necessidades que eles hoje têm e que, no fundo, também quando não estão nesta forma de comunicação, também se podem sentir excluídos. Mas que eu acho que depois eles também percebem quando têm a experiência contrária, por exemplo, as escolas que já não têm telemóveis, ou em contextos de campo de férias, onde não há de X a X horas, não há telemóvel, no fundo eles até acham excelente ideia e até gostam. E muitas vezes até têm medo de voltar a pegar no telemóvel, porque sabem que quando voltarem a pegar, quase já não há volta a dar. Pois, exato. Já é muito difícil controlar, porque os telemóveis e as aplicações estão feitas para isso, para nos criar... Para estimular constantemente, claro. Para estarmos sempre à procura e, portanto, eles percebem que quando entram depois da volta já é mais difícil. Numa outra perspectiva, e para fecharmos o episódio, falámos aqui para educadores, professores, CEOs, eventualmente, e gestores, mas se pudesses ter a total atenção da geração mais nova, da Alfa, o que é que lhes poderias dizer para, no fundo, para lhes facilitar a vida? Ok, esta é uma mensagem. Espera lá. O que é que eu lhes podia dizer? Acima de tudo, que a autoimagem é muito mais do que a imagem física, que nós somos... Aliás, eu até costumo dar este exemplo, não é? Nós às vezes até podemos conhecer uma pessoa... Vimos uma pessoa bonita nas redes e depois conhecemos pessoalmente e às vezes até pensamos, se calhar... ela já não é assim tão bonita. Por outro lado, às vezes, conhecemos uma pessoa vimos uma pessoa nas redes e depois vimos ao vivo e que se calhar nas redes não achávamos assim tão bonita e depois ao vivo temos, olha, Afinal... a pessoa é bem mais interessante. Isto é um exemplo simples de como nós não somos e nunca seremos só a nossa imagem, porque a nova geração está muito ligada só ao que comunicamos pela imagem, nós somos muito mais do que isso. Para isso, também precisamos de viver mais tempo fora, até porque quando eles têm a experiência de viver fora, percebem que estão a perder coisas, experiências e interesses muito diferentes. E que, acima de tudo, o erro é sempre uma oportunidade. E isto não é aquelas frasezinhas, não é é no erro que nós crescemos. Não, na verdade o erro faz-nos conhecer partes de nós que sem ele nós também não conhecíamos. E, portanto, estamos sempre em processo de crescimento e aperfeiçoamento. E o mais importante é nós sentirmos que demos naquele momento o nosso melhor, sendo que o nosso melhor a cada momento pode ser diferente. E essencialmente que também não esteja presa a esta ideia de vivermos tudo para ontem, não é? Porque eles parece que estão a viver muito mais rápido e estão sempre muito mais à frente e muito mais preocupados com o que vem. E, na verdade, isto também é estimulado pela própria forma como estamos no digital e, portanto, precisamos de nos desligar também um bocadinho do digital para percebermos efetivamente que somos muito mais do que aquilo que partilhamos nele. Se bem que eu acho que há aqui alguma franja desta geração que eu acho que já começa a perceber aqui um bocadinho que efetivamente eu preciso me desligar mais, mas ainda não é de toda a norma e estamos longe disso. Alguns já vão sendo conscientes. Sim, para isso. Acho que sim, não é? Mesmo, por exemplo, eu já tenho alguns miúdos que me dizem, eu quando vou treinar não levo o telemóvel, isto é ótimo. Sim. Eu quando estou a estudar,
que é essencial, não se estuda com telemóvel, não é? Está provado que não é tudo eficaz, mas já deixo o telemóvel na cozinha e estou no quarto. Eu já consigo dormir sem o telemóvel no quarto e usar o tipo de despertador. Isto são ganhos espetaculares e que é estes pequenos hábitos que às vezes podem fazer toda a diferença na nossa saúde mental para nós estarmos sempre ligados, não é? Boa, excelente, muito boa mensagem. Obrigada. Diana, muito obrigado por teres vindo. Obrigada eu. Espero que tenhas gostado. Sim, tenhas espero ter apreciado. respondido a todas as questões Claro que sim. de forma simples. Talvez regresses, vamos Ok. ver. Está bem? Tá E bem. nós vemos no próximo. Tchau.